O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesta segunda-feira a festa do batismo do Senhor. E com essa festa nós encerramos o tempo do Natal e começaremos a celebrar o tempo comum a partir do dia de amanhã. Concluímos o tempo do Natal exatamente com esta festa que de algum modo está bem relacionado com o próprio nascimento do Senhor. Sabemos muito bem que nosso Senhor não foi batizado logo depois do nascimento, como é o batismo cristão. Nossas crianças nascem e já levamos para o batismo. Sabemos muito bem que não é desta maneira que se é entendido até mesmo o próprio batismo do Senhor, mas, de alguma forma, nesta celebração, neste acontecimento, no batismo realizado por João, Jesus que desce às águas para ser batizado por João, tem correspondência com o próprio mistério do nascimento do Filho de Deus. Todos nós, durante esses dias, de modo especial, no dia 24, nas vésperas do Natal e no próprio dia 25, dia de Natal, pudemos contemplar na liturgia todo o significado desse nascimento do próprio Filho de Deus. Ele que assume a nossa natureza, assume a nossa condição, para que, assumindo a nossa condição, pudesse nos salvar daquilo que foi gerado em nós e na humanidade, nos seres humanos, através do pecado. Ele assumiu a nossa condição para, assumindo a nossa condição, nos trazer a redenção, nos trazer a salvação. E aquilo que acontece no batismo, que nós celebramos neste dia, reflete esta mesma realidade, por um simples motivo. João não batizava o batismo sacramental como o nosso batismo. O batismo de João era um batismo de conversão, um batismo de preparação para o Filho de Deus. De tal maneira que todos aqueles que se aproximavam de João eram com o intuito de se converterem, de mudarem de vida. Normalmente, aqueles que desciam às águas do Jordão para ser batizado por João eram os pecadores que se arrependiam por conta da própria pregação de João e o seu testemunho de vida, e desciam às águas, eram lavados por aquela água e então saíam dali com o intuito de viver uma nova vida, um batismo de conversão. Pecadores que desciam às águas para serem lavados por João, para começar uma nova vida. Mas nós sabemos muito bem que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por consequência, nele não há pecado algum. Ele é Deus por excelência, santo, 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 santíssimo.
Então não haveria necessidade da parte de Jesus de descer às águas do Jordão para ser lavado de seus pecados, já que nele não havia nenhum pecado. Mas Jesus quis descer às águas para mostrar exatamente esse assumir a nossa condição, assumir a nossa natureza. E sair das águas no sentido de que através de seu assumir a nossa natureza, de assumir a nossa condição, Ele purificou, redimiu, salvou o gênero humano. Nós vamos encontrar nos escritos dos Santos Padres exatamente essa explicação com relação ao batismo de Jesus. Ele, descendo as águas, assume a nossa condição, para redimir a nossa condição de pecadores. E ainda vai dizer que Jesus desce a água não para ser santificado pelas águas do Jordão, mas para santificar as águas do Jordão em referência ao batismo que nós um dia seríamos lavados. Não foram as águas que purificaram a Jesus, mas foi Jesus que purificou, santificou aquelas águas em referência ao batismo que nós iríamos receber, o batismo sacramental que recebemos. De tal maneira que a celebração desta festa, do batismo do Senhor, também nos faz recordar o nosso próprio batismo, quando fomos assumidos como filhos amados de Deus. Quando fomos assumidos como filhos adotivos de Deus, como nós rezamos na própria oração da coleta desta Santa Missa. Meus queridos irmãos e irmãs, compreendendo esta festa, o que aconteceu nas águas do Jordão, compreendendo tudo aquilo que está por trás daquele acontecimento, em referência e em ligação com o próprio mistério do nascimento, da encarnação do Filho de Deus, agora nós precisamos colher desta liturgia algo que possa nos ajudar a viver bem a nossa vida cristã, a viver bem a nossa vida de filhos adotivos de Deus. No Evangelho que nós ouvimos, este ano, o Evangelho de São Mateus, não conta um detalhe que o evangelista São Lucas apresenta, e eu acredito que seja esse detalhe muito importante para nós, porque cabe muito bem na vivência da vida cristã que nós devemos levar. São Mateus vai dizer, quando Jesus desce às águas para ser batizado, e sobe, sai das águas, São Mateus diz somente desta maneira: depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. O evangelista São Lucas acrescenta um detalhe nesta cena. O evangelista São Lucas diz da seguinte maneira: depois de ser batizado, enquanto ele rezava, e daí vem toda a cena da pomba, o sinal do Espírito Santo, e depois a voz do Pai Celeste que diz: tu és o meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu bem-querer. Esse detalhe, enquanto Jesus rezava, é exatamente isso que deve iluminar a nossa vida, para que possamos viver adequadamente também o batismo que nós recebemos, o batismo que nos fez filhos de Deus. Se nós queremos viver adequadamente o nosso batismo, se nós queremos corresponder à graça que recebemos como filhos de Deus, esse exemplo de Jesus após ser batizado deve servir para cada um de nós. Enquanto ele rezava, a vida de oração que deve ser exercitado por todos aqueles que agora são chamados filhos de Deus, aqueles que agora passam a ser filhos adotivos de Deus. Não tem, meus queridos irmãos e irmãs, não tem um modo outro para viver bem a graça batismal, de viver bem a filiação divina que recebemos, sem este que podemos dizer detalhe, mas que na verdade não é um detalhe, é algo essencial.
enquanto ele rezava. É esta vida que deve fazer parte da nossa vivência cristã, a vida de oração. Somente com a vida de oração, bem alicerçada e bem praticada, é que nós seremos capazes de corresponder a este grande mistério, esta grande graça que recebemos também nós no dia do nosso batismo. Por isso, neste dia em que celebramos o batismo do Senhor, em que somos chamados a também relembrar o nosso próprio batismo, peçamos nesta Eucaristia, peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, para que possamos, através de uma vida de oração, fiel, perseverante, constante, corresponder a tamanha graça, amando de volta aquele que nos amou por primeiro, retribuindo com a generosidade da nossa vida aquele que foi generoso na entrega da sua vida para a nossa salvação. Que assim, nesta Eucaristia, possamos aprender com a própria liturgia aquilo que deve ser vivido em nossa vida. E que a Virgem Maria, então, interceda por nós, para que essa graça seja verdadeiramente praticada na nossa vida, a vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.